E aí, beleza? O design de jogos Brandon explica que os cientistas colocam ratos dentro de labirintos para estudar os padrões de memória. E assim o pequeno animal aprende, adapta e evolui, criando um mapa interno do mundo à volta na sua cabeça. E isso leva o rato, com o tempo, a descobrir a saída. Ele sempre lê esses estudos porque utiliza esses princípios para projetar jogos e destaca que sem memória a humanidade não chegaria a lugar nenhum, pois a memória é a base da consciência dos animais e da humana. Mas um dia Brandon vai à praia com sua esposa, Claire, e sua filha Sam. Eles têm um tempo maravilhoso juntos e após um breve descanso, Sam diz que irá procurar conchas com seu brinquedo favorito, Jorge, o curioso, prometendo não entrar na água. No entanto, enquanto Sam está distraída com as conchas, as ondas levam o macaco Jorge, então ela entra na água para recuperá-lo e infelizmente o mar é furioso e a pequena Sam nunca mais voltou. Bom, na verdade voltou, mas em um caixão, e a comunidade ofereceu todo o apoio aos pais durante o funeral e as palavras ditas na igreja eram de conforto ao casal. Brandon e Claire ainda estão arrasados e Claire sente que aquilo não é real e Brandon mal consegue conversar, chorando constantemente no quarto de sua filha. Alguns meses depois, Claire decide que é hora de se mudar. Começa a empacotar as coisas do quarto da Sam, no entanto, Brandon ainda não está pronto para isso, implorando à esposa que coloque tudo de volta no lugar, pois é assim que quer se lembrar de sua filha. Mas quando ele pega um dos livros favoritos de sua filha, com o título Os Ursos Barbistan, está escrito com A, embora ele se lembre que era com E. Mais tarde à noite ele não consegue dormir e ouve um barulho na cozinha, desce com um taco de beisebol e tenta atacar, mas é apenas o seu cunhado Matt, revirando a geladeira com fome, pois chegou tarde. Eles compartilham um lanche noturno enquanto conversam e Brandon pergunta a Matt sobre o título do livro. Matt também achava que era com E, mas está escrito com A. Isso deixa ele curioso. Como Brandon ainda não consegue dormir, ele busca uma explicação sobre isso na internet e encontra milhares de artigos sobre o assunto. E muitas pessoas têm a mesma memória e um grupo até acredita que está em uma conspiração. Mas eventualmente Brandon se depara com um artigo chamado O Efeito Mandela, um fenômeno no qual um grupo de pessoas compartilha a mesma memória que não existe. Geralmente atribuem isso a linhas de tempo alternativa ou universos paralelos, mas outras explicações mais coerentes dizem apenas que é uma confusão comum do cérebro relacionado às coisas parecidas. E o nome vem do fato de muitas pessoas terem pensado que Mandela morreu na prisão. Então, na manhã seguinte, enquanto Claire finalmente volta ao trabalho, Brandon percebe uma foto na geladeira. A foto mostra a família no observatório de Griffin. No entanto, Brandon se lembra que tirou a foto, mas estava em um lugar diferente, no Pacific Scientific Center, um lugar completamente diferente. Claire acha que ele está um pouco confuso e volta ao trabalho, e Brandon mostra a Matt o que descobriu sobre o artigo do efeito Mandela, incluindo a explicação completa de vários exemplos, como por exemplo a citação de Darth Vader, onde na frase Luke, eu sou seu pai, isso nunca existiu. E a palavra Looney Tunes, todo mundo acredita que é escrito diferente. Brandon está começando a se convencer que tem algo errado com essas memórias coletivas e que estão pulando entre realidades paralelas ou fazendo parte de uma simulação, igual o Matrix ou filme. Mas Matt não leva isso muito a sério. No entanto, nos dias seguintes, Brandon mergulha de cabeça, vai fundo no fenômeno e assiste vários vídeos, muitos documentários sobre o tema e também a possibilidade até de existir realmente uma Matrix. Brandon faz muitas anotações e se torna obcecado pelo assunto, provavelmente como forma de manter a mente ocupada e ignorar o luto de sua filha. Uma tarde, Brandon visita o padre e pergunta por que Deus levaria uma vida inocente como a de Sam, e o padre explica que a morte de Sam não estava nos planos de Deus, não era o destino dele e foi apenas uma questão de livre arbítrio, pois muitos cristãos acreditam que é o maior presente que Deus deu à humanidade. Quando Brandon volta para casa, começa a investigar até o livre-arbítrio como parte de sua obsessão. Outra tarde, Brandon encontra seu cunhado novamente e continua a incomodá-lo com
o assunto. Matt explica que conversou com um neurologista que explicou que o nosso cérebro não é um disco rígido, são imperfeitos as memórias e são embaraçadas, e há muitas lacunas e geralmente as pessoas não conseguem se lembrar de tudo. Fora que em casos de muito estresse e luto podem gerar até confusões maiores na memória. No entanto, Brandon é teimoso e se recusa a aceitar que pode ser apenas uma coincidência, e durante o jantar, Claire está preocupada com seu marido, porque ele tem se isolado muito ultimamente e insiste que compartilhe seus problemas e tire essa obsessão do efeito Mandela de sua cabeça. Mas para provar que está falando a verdade, Brandon pede para ela descrever o personagem de Monopoly para ele. Claire menciona que ele tem um chapéu e um monóculo, mas quando ela verifica a caixa do jogo, vê que o pequeno homem na verdade nunca usou nada em seu rosto. Então Brandon traz o livro de George, o Curioso, de Sam, dizendo que o macaco costumava ter um rabo nos desenhos e até jurava que o bichinho de pelúcia de sua filha também tinha um, fora que aqui no Brasil todo mundo acredita que o desenho passava na TV Cultura, mas nunca foi transmitido nesta emissora. Mas Claire não gosta que Sam use sua filha como forma de estudo, porém Brandon continua apontando que depois do funeral, até ela mesmo disse que nada parecia real, e que isso pode ser um sinal sobre mudanças de realidade. No entanto, Claire briga com ele por ele se recusar a seguir em frente e despeja seu luto nessa obsessão maluca. Tempos depois, Brandon e Claire saem para um encontro duplo com Matt, o namorado dele. Brandon está perdido em pensamentos e mal presta atenção à conversa, então ele tenta se refugiar no bar, mas Matt vai até ele. Ele lembra que ele precisa apoiar Claire e os dois precisam de ajuda. Brandon admite que isso é verdade, no entanto, assim que chega em casa, Brandon volta para o computador para pesquisar a teoria da simulação, outra teoria maluca da conspiração que sugere que vivemos em uma realidade programada por computador, o que seria a Matrix. As anotações de Brandon crescem e ele começa a manter um quadro, desesperado para anotar provas que o universo paralelo onde Sam está, ela ainda está viva. Ele assiste a vídeos de pessoas famosas falando sobre o assunto, que envolve Elon Musk e Neil deGrasse Tyson, e eventualmente encontra um professor chamado Roland Fuchs, que supostamente está trabalhando em uma maneira de provar a simulação. No entanto, o vídeo que ele encontra em sites não está mais funcionando, então ele precisa recorrer a sites como Deep Web para achar um backup daquele vídeo. E para piorar, o arquivo ainda está corrompido, mas usando um software especial, ele consegue corrigir boa parte dele. O vídeo mostra o Dr. Fuchs dando uma palestra sobre teoria da simulação, mas infelizmente fica corrompido novamente e Brandon está curioso para saber a explicação. Recusando a desistir, Brandon pesquisa sobre o doutor que está trabalhando atualmente em uma universidade e grava uma mensagem de vídeo para ele. Os dias passam e Brandon não recebe respostas, então ele vai até a universidade para entrar em contato com o doutor pessoalmente. No entanto, Fuchs está muito ocupado e não tem tempo para ouvir os delírios de um fã aleatório, e mais tarde naquela noite Brandon tenta fazer amor com Claire, mas pausa no meio porque acha que ouviu sua filha chamando por ele. Frustrada, Claire diz que ele precisa de um conselheiro de luto, e no dia seguinte, ao invés de ir ao conselheiro, vai até o professor procurando conversar com ele por apenas alguns minutos. Fuchs então deixa ele entrar e explica que o efeito Mandela é apenas um caso de memórias falsas, mas também acredita que são migalhas deixadas pela simulação em que vivemos, que são falhas após cada atualização do sistema. Um exemplo é a cauda do Pikachu, que muitos acreditam que tem uma faixa, mas na ponta nunca existiu nada. Brandon então pergunta se a realidade é apenas um código feito no computador, então deve ser possível hackeá-lo. Mas o doutor acha isso ridículo e o leva para a universidade. No caminho discutem mais e a possibilidade de um mundo existir apenas quando é observado. Um exemplo que ele cita é uma árvore que cai sem ninguém estar vendo e ela nunca faz barulho. Brandon compara isso a jogos que só carregam uma área quando o jogador está nela, e o resto do tempo essas áreas não existem. Então, ao invés de hackear a simulação, o que ele precisa fazer é sobrecarregá-la para que o processador da realidade bugue e descubram a verdade. O professor explica que apenas uma máquina muito poderosa seria capaz de fazer isso e revela que a universidade onde trabalha tem o primeiro computador quântico do estado, e eles entram no laboratório juntos, mas quando o Fuchs está explicando como inserir o código nele, são interrompidos pelo Dr. Manning, que não aprova a presença de Brandon ali, e parece que o professor foi expulso
deste programa. A dupla volta imediatamente para casa e o doutor explica que a simulação tentou impedi-lo, porque ele é um defeito do sistema. E lembra a Brandon que ideias dessas são coisas extremamente perigosas e se tudo der errado, pode piorar ainda mais sua realidade. Brandon se preocupa se a simulação é algo envolvendo dinheiro ou não, comparando manipulação de eleição, por exemplo, para que o sistema continue sólido e nunca desconfie de nada, mas o professor manda-o embora. Naquela noite, Brandon sonha com a morte de sua filha e quando acorda, ouve ela chamando. Ele corre para o quarto de Sam e vê uma sombra, só que de repente ela desaparece. Ele entra e sai para dirigir e limpar a mente, mas não consegue parar de ver o mundo como uma gigantesca cadeia de códigos conectadas a um computador quântico. Eventualmente, ele adormece no carro e acorda em um beco aleatório no centro da cidade. De repente, ouve um som horrível e agudo e grita de dor, pois a realidade começa a falhar, apenas para piscar de repente e acordar de novo em sua cama. Quando Brandon deixa o quarto, fica chocado ao ver Sam em seu próprio quarto, e Claire vem buscá-la para levar ao banheiro. No entanto, quando ele tenta segui-las, encontra apenas sua esposa escovando os dentes. Brandon pensa que está enlouquecendo e Claire faz o possível para confortá-lo, só que Brandon vai à biblioteca para pegar vários livros sobre computação quântica e começa a trabalhar em um código que pode sobrecarregar a simulação. Nos próximos dias, Brandon passa o tempo todo codificando e isso preocupa demais sua esposa. Uma noite, Sam aparece no quarto dos pais e se deita porque teve um pesadelo e Brandon dorme tranquilamente ao lado dela, mas de manhã acorda com sua cama vazia. Pensando que foi um sonho, Brandon desce as escadas e dessa vez Sam está lá, como se não tivesse morrido, e Claire e Matt tratam normalmente ela também. Então Brandon liga para todos que conhece para confirmar as suas suspeitas e ninguém se lembra da morte de Sam. Então a realidade foi realmente reescrita. O problema é que ele não foi até o computador quântico para digitar código nenhum e tenta falar com o Funks, mas ele não atende às ligações. Brandon acredita que a Matrix devolveu sua filha para que ele parasse de mexer no código-fonte, mas ele não se importa com isso agora, pois está feliz, pois sua filha está de volta. A família passa um tempo juntas e estão felizes, porém as coisas começam a mudar. Claire acorda uma noite de um pesadelo horrível e jura que está bem, mas no dia seguinte Brandon a encontra distraída e quase queima o café da manhã. Determinado em animá-la, Brandon leva a família para pintar cerâmicas juntos, mas de repente ele vê rachaduras aparecendo em seu vaso e Claire fica agressiva, quebrando os objetos no chão só porque não usou a cor que ela queria. Brandon decide voltar para casa e tentar fazer Claire descansar, mas ela continua olhando para sua filha e surtando, dizendo que a garota não deveria estar ali e aquela realidade não existe. Preocupado com a mudança de realidade que estava deixando sua esposa doente, Brandon pede a Matt para cuidar de Sam e corre para a casa do doutor, e é a esposa dele que o atende. Acontece que ele desistiu há 2 meses atrás, pois não foi levado a sério na comunidade científica e acabou se matando. Mas isso confunde a cabeça de Brandon, pois ele viu o doutor apenas 2 dias atrás, e uma rachadura aparece no vidro e ele vê como um sinal que a simulação está bugando. Determinado a corrigir as coisas, Brandon corre para casa e começa a trabalhar no código novamente. Ele também grava um vídeo para sua família, pois caso a simulação tente matá-lo, eles têm prova, assim como fizeram com o doutor. Então, enquanto Brandon trabalha, Matt cuida de Claire, que ficou catatônica, e quando o código finalmente está pronto, Brandon vai para a universidade e tenta acessar o computador quântico. Só que o Dr. Manning, o responsável, está e chama a segurança e Brandon o ataca para impedi-lo, mas acaba empurrando com muita força e Manning acerta a cabeça no chão, desmaiando ou morrendo instantaneamente, pois Brandon não sabe nem se ele é real. Brandon se sente muito culpado, mas mesmo assim pega o cartão de Manning e continua, e quando ele alcança o computador, Brandon implanta seu código. Assiste os números passando enquanto as luzes do computador piscam, e logo a máquina começa a fazer um barulho estranho. Então Brandon corre para fora e descobre que o estacionamento está vazio e o seu carro desapareceu. Num piscar de olhos, ele se encontra em um ônibus e recebe uma ligação de sua esposa dizendo que não se sente bem e tudo estava mudando à sua volta. Ele percebe uma passageira falhando enquanto atravessa o chão do ônibus e um casal próximo com rostos falhando também. Brandon desce do ônibus e corre pela cidade, percebendo que todos os
tipos de falha estão acontecendo. A hora, o clima, o dia constantemente mudam e as árvores passam por diferentes cores, e além de ter 2 luas no céu. Eventualmente, Brandon chega em casa e corre para abraçar sua esposa e filha, enquanto o ambiente ao redor deles também falha como maluco. O rosto de Claire também falha com a realidade, como se estivesse desmontando e remontando, e ela grita de dor, enquanto as 2 luas colidem no céu, antes de tudo ficar completamente escuro. Então o código aparece na tela enquanto reinicia a Matrix e o início da existência de toda a programação, passando pelos dinossauros, civilizações perdidas, guerras e momentos importantes da história humana. Quando o reinício finalmente para, Brandon fica feliz por estar na praia com sua família novamente. Só que dessa vez, quando Sam diz que vai procurar conchas, Brandon o faz deixar George o curioso, que agora não tem rabo, para trás, pois assim ela não entrará na água. Terminando assim Efeito Mandela, filme de ficção científica e drama de 2019, e eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes, valeu, é nóis! Fui!